Olá pessoal, todos bem? Espero que sim, sou o professor Cajuí, sejam bem-vindos a mais uma mini-aula. Dessa vez iremos abordar alguns tipos de fio, explicando as características de cada um deles. Lembrando que cada fio que vai ser citado nessa mini-aula são fios convencionais, fios bases da literatura. Isso não significa dizer que as empresas hoje só produzem esse tipo de fio, pelo contrário. A tecnologia, o avanço da tecnologia tem permitido os diversos filatórios criarem fios cada vez mais inovadores. Na verdade, antes de falarmos sobre os fios, vamos só defini-los rapidamente, né? Na verdade, fio têxtil ele é um agrupamento de fibras, que elas podem ser fibras descontínuas ou filamento contínuo, e de origem natural ou não, e eles possuem um comprimento enorme e um diâmetro muito fino, e eles são obtidos através dos processos de fiação, podendo ser fiação convencional ou a fiação química, também conhecida como fiação por extrusão. Para a gente saber, primeiramente, quais classes de fios existem, a gente precisa saber que existem também classes de fibras. Dentro da classe das fibras descontínuas, que é uma classificação que a fibra recebe devido ao seu comprimento e não à sua natureza, a gente consegue fazer com essas fibras três tipos de fios básicos: fio singelo, retorcido e fantasia. Nós vamos aprender sobre cada um deles. E já a classe de filamento contínuo, que são fibras que têm um comprimento imenso, nós podemos fazer com essas fibras monofilamento, multifilamento e fios fantasias. Lembrando que devido à tecnologia, hoje nós conseguimos inclusive misturar esses dois tipos de fibras em um único fio, tá? Primeiramente, nós precisamos comentar um pouco sobre a torção, principalmente nos fios que são feitos por meio das fibras descontínuas. Eles necessariamente são torcidos, a não ser que sejam feitos pelos processos de fiação jato de ar, que o conceito de torção é diferente. Mas a torção na fiação tradicional, fiação anel ou fiação open-end, ela se dá pelo número de voltas que o fio dá em torno do seu próprio eixo. Essas voltas podem ser em dois sentidos. Sentido S, quando a gente coloca o fio na posição vertical e percebe-se que a espira ou a hélice formada pelas fibras ou filamentos em torno do seu eixo são inclinadas na mesma direção do traço oblíquo da letra S. A torção Z nós consideramos Z quando os fios colocados na posição vertical, as espiras ou hélices formadas pelas fibras ou filamentos em torno do seu eixo são inclinados na mesma direção que o traço oblíquo da letra Z. Como vocês estão vendo na imagem, as torções em sentidos diferentes mudam a aparência. É exatamente nisso que ela vai causar efeitos. Ela vai mudar a aparência do tecido do artigo, tá? Fio singelo é o primeiro fio que nós vamos conhecer a base de fibras descontínuas. Ele é feito por fibras descontínuas. Ele é um fio simples, possui apenas um único cabo e é torcido, tá? Essas fibras podem ser naturais ou não. Comparando com os outros fios, por exemplo, o retorcido é um fio mais frágil. Um fio retorcido é um fio formado por dois ou mais cabos, que a gente une por meio de torção. Como isoladamente cada cabo é um singelo e eles já foram torcidos, agora a gente está retorcendo. Esse procedimento acontece na máquina chamada retorcedeira. O outro fio, é o monofilamento, tá? O monofilamento, na verdade, é um fio formado por um único filamento contínuo. Ou seja, se esse fio tiver 1 km de comprimento, o único filamento que o constitui também tem o mesmo comprimento. O multifilamento são fios também formados por filamentos contínuos. Diferentemente do mono, esse é constituído por vários filamentos. Eles podem ser unidos por meio de torção, de tanglamento ou outros métodos. Não é obrigado ter torção. Um outro conceito ainda dentro dos filamentos é a prática da texturização. A gente usa essa técnica quando a gente deseja conseguir uma maior elasticidade do fio e diminuir o seu comprimento e também mudança do brilho e dar ao fio uma sensação de conforto em relação à transpiração, à respiração devido os espaços que ficam entre os filamentos volumosos. E um conceito do fio fantasia eu deixei ele por último porque ele pode tanto ser de fibra descontínua como de filamento contínuo. Essa fantasia ela pode estar sendo relacionada à cor do fio, ou seja, eu posso produzir um fio colorido,
Eu posso produzir um fio mais grosso e um fio mais fino com diâmetros alternados. Eu posso produzir fios que no seu comprimento têm alteração de torções. Então, a gente pode aplicar fantasias em diversos aspectos do fio, não somente na cor, tá? A gente tem uns fios bases, que qualquer literatura que você ler, você vai encontrar. Esse é o fio bouclé, ele é caracterizado por pequenos anéis ou alças com intervalos regulares. E eles também podem ser também coloridos, tá? Tanto eles podem causar esse aspecto de felpa, como também eles podem ter esse aspecto de felpa colorido. O fio botoné, como o próprio nome já fala, são fios com botõezinhos que podem ser coloridos ou de uma cor só. Se a gente fosse comparar, por exemplo, com um fio tradicional, era como se esse fio aí tivesse cheio de naps, né? Mas é um efeito, causa uma textura diferenciada e se torna até um tecido bem bonito de se ver. Nós temos também o outro fio chamado mouliné. Essa fantasia ela está relacionada à cor principalmente, e a gente consegue quando retorce 2 ou mais fios coloridos com cores diferentes, causando um efeito mescla no tecido, tá? O fio flamé é um dos mais conhecidos nossos, que ele se caracteriza por essa variação no diâmetro do fio, tá? Ele não é obrigado a estar colorido, ele pode ser de uma única cor, geralmente é feito dessa forma, e ele vai causar esse aspecto diferenciado no tecido. Aqui são os processos que eu posso obter esses fios, podem ser por meio de fios cardados, no filatório anel, então eu posso obter essa fantasia, eu posso obter esses fios singelos através do filatório anel, eu posso obter também esses fios através do processo append, e eu posso ainda fazer esses fios no processo penteado, né? Lembrando que o penteado ele é especificamente para fibras de algodão, já que nas fibras não naturais eu já produzo elas de acordo com o tamanho que eu quero. Então, aqueles fios que a gente aprendeu dentro do grupo de fibras descontínuas, eles podem ser obtidos através desses 3 processos mais conhecidos: cardado anel, cardado append ou penteado filatório anel. É claro que ainda existe a tecnologia chamada fiação jato de ar, a famosa jet spinning, né? Que logo mais a gente estará comentando sobre. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma mini aula sobre os fios têxteis. Qualquer dúvida e qualquer assunto que vocês desejem conhecer, digita aí nos comentários que a gente vai estar trazendo para vocês, ok? Um abraço a todos e até mais.